Programa Boa Vida. Oferecimento Laboratório Núcleo. Cuidando de você. 3223-5000. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia. Hospital Unique. Um novo conceito em hospital em Goiânia. Olá, boa noite. Programa Boa Vida com você nas férias. E aproveitando que você está com mais tempo, de repente está podendo se cuidar melhor um pouquinho, então vamos falar sobre excesso de pele do abdômen. Esse é o nosso primeiro assunto. Abdominoplastia. O nosso convidado é o cirurgião plástico, Dr. Gustavo Andrade Gimenez. Ele é do Corpo Clínico do Hospital Unique. E essa é uma preocupação de todas as mulheres, principalmente aquelas que depois de gestações olham assim para a barriga e falam: cadê o meu abdômen de antes? Então talvez seja essa a hora de você fazer pequenos consertos. Essa é a nossa primeira entrevista da noite. Depois vou falar de um assunto também muito popular e certamente, se não acontece com você, acontece com alguém que você conhece, que é a rinocinusite, que é a inflamação dos seios da face, aqui da mucosa nasal, que incomoda muito, que congestiona, dá dor de cabeça. Mas saiba que tem tratamento. E o tratamento pode ser feito de forma simples, com medicamentos, mas não pode deixar que isso se torne crônico. Por isso convidamos o Dr. Kleber Finotti. Ele está para chegar, daqui a pouco ele está aí, e nós vamos conversar longamente sobre esse assunto, buscando uma solução para o seu caso. Esse é o programa Boa Vida, sempre aí procurando te deixar mais bonito e com mais saúde. E é claro que eu conto com a sua audiência. Até já. Agora você vai ver um hospital como você nunca viu. Conforto e requinte como você nunca viu. Tecnologia e segurança como você nunca viu. Equipes médicas e estéticas como você nunca viu. Unique. Agora você pode ver. Hospital Unique. Conceito máximo em hospital. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Estamos de volta. A primeira entrevista da noite é sobre cirurgia plástica. Vamos falar do abdômen, excesso de pele do abdômen, abdominoplastia. Nosso convidado é o Dr. Gustavo Andrade Gimenez, do Corpo Clínico do Hospital Unique. E é claro que a partir dessa entrevista você não vai ficar mais com aquela barriguinha, né, grande que incomoda tanto. Boa noite, doutor. Boa noite a todos. Queria primeiramente agradecer a oportunidade de estar falando desse assunto que na verdade é uma paixão para mim, cirurgia plástica. A gente acaba vendo tantas coisas negativas, complicações na televisão, e então é importante que hajam esses esclarecimentos para que as pessoas realmente entendam que é possível ter uma cirurgia plástica com qualidade e segurança. E bem sucedida, né? Com certeza. Porque a pessoa entra no centro cirúrgico, ela não está doente,
Ela está entrando no centro cirúrgico para corrigir alguma imperfeição, ela quer ficar mais feliz e precisa ficar mais feliz. Então, antes de você optar por um cirurgião, dê uma olhada lá no CRM, se ele é realmente especialista em cirurgia plástica, dê uma olhada no hospital, nas instalações, não é, doutor? Com certeza. Porque é preciso ter um centro cirúrgico bem equipado, caso alguma eventualidade aconteça. E eu sugiro o Hospital Unic, que é onde existe uma tecnologia avançadíssima e altamente equipado para que você tenha segurança e bem-estar e conforto. Bom, abdominoplastia, essa cirurgia consegue fazer com que a pessoa perca quantos quilos, doutor? Na verdade, essa dúvida é muito comum por parte dos pacientes em relação a quantos quilos que vai se emagrecer. Mas, na verdade, a abdominoplastia ela não é propriamente para emagrecimento da pessoa, assim como a lipoaspiração também não é, e acaba havendo uma confusão em relação a isso. A plástica do abdômen, o objetivo principal dela é restabelecer o contorno corporal e proporcionar ao paciente ter realmente um retorno nas suas formas, tirar os excessos de pele, de flacidez, às vezes melhorar o formato do umbigo, que também sofre com as gestações, às vezes com grandes emagrecimentos. Então esse é o foco principal, é você devolver o contorno habitual ao corpo do paciente, não necessariamente perder quilo. Fatalmente você acaba tendo um emagrecimento e a gente acaba associando algumas vezes a abdominoplastia com a lipoaspiração também para a melhoria desse contorno. Entendi, porque quando se retira a pele, pode ser retirada a gordura ali que esteja por ali na com certeza, região. Dentro de parâmetros de segurança que a gente utiliza, é possível que se faça a associação desses procedimentos e hoje a tendência é que haja essa associação de uma maneira bem planejada e aí sim o contorno corporal é bastante beneficiado. Esse tipo de cirurgia está indicado para que tipo de abdômen? Qual aquele abdômen que tem um melhor resultado? A cirurgia ela acaba beneficiando muito a paciente que tem uma flacidez grande de pele, por vezes o surgimento de estrias também decorrentes da gestação. As estrias? Porque Sim. vocês retiram a pele e onde a pele foi estriada, vocês retiram, é isso? Mas aí teria uma cicatriz ali também na vertical. Na verdade, a plástica do abdômen, nós acabamos fazendo uma ressecção da parte inferior do abdômen. Onde? No corte da cesárea? Normalmente é abaixo do corte da cesárea. Então a gente já retira a cicatriz da cesárea com uma ampliação lateral. Essa ampliação da cicatriz ela vai depender muito do tanto de pele excedente que a paciente tem e normalmente esse fuso de pele que a gente retira no abdômen inferior é onde estão a maior parte das estrias. Então aí o benefício, obviamente que se a paciente tem aquele abdômen com estrias que sobem acima do umbigo e se distribuem, pelo menos a gente vai conseguir pele. reduzir parcialmente isso, mas ela vai ainda continuar com um certo grau de estria. Bom, existem dois tipos de pessoas que de repente podem ter o abdômen prejudicado. Quando há uma grande perda de peso, né, que acaba que a flacidez ali acaba ficando grande, e depois de uma gestação. Muitas vezes a gestação, o menino cresce muito a pele ali na parte de cima, na parte superior do abdômen, acima do umbigo. Para esse tipo de correção, o que pode ser feito? A abdominoplastia, quando a gente faz a retirada desse fuso de pele abaixo da linha do umbigo, nós naturalmente já fazemos um descolamento, uma dissecção ascendente que chega até próximo a essa região do estômago e nós aproveitamos para fazer uma correção já da musculatura, que normalmente já sofreu um afastamento. E o afastamento... Você fala ali entre as costelas, ali? Nós temos os arcos costais, mas nós temos a musculatura dos retos abdominais que são verticais e normalmente estão unidas num plano mediano. Entendi. E com a gestação ou quando existe um excesso de gordura, tanto dentro do abdômen, intraperitonealmente, quanto fora, existe um afastamento dessa musculatura. Esse afastamento acaba gerando esse arredondamento que é uma queixa muito frequente dos pacientes. Então, quando nós fazemos essa cirurgia,
além dessa retirada de pele, nós fazemos a correção dessa diastase que a gente fala, que é o afastamento muscular, e a gente consegue já restabelecer tanto uma firmeza para o abdômen, quanto também permitir que haja já um certo acinturamento, que vai ser complementado, obviamente, com Então, na verdade, vocês não trabalham só o excesso de pele, vocês trabalham também a estrutura muscular. Sim. O reposicionamento dessa musculatura. A estrutura corporal do paciente, ela tem que ser sempre avaliada, né? Em termos de estrutura esquelética, muscular, a gente consegue modificar algumas coisas. Agora, em relação a essa parte mais superficial da pele, do tecido subcutâneo, que é conhecido como a gordura mesmo que nós temos, essa a gente consegue trabalhar bem com uma facilidade maior, respeitando os limites do paciente. Claro. Essa diastase, que é esse afastamento entre as costelas, né? Entre os músculos. Entre os músculos. Esse afastamento, me disseram depois da minha última gestação que esse afastamento não voltaria sem a cirurgia. No entanto, no meu voltou. Volta, na sua opinião, volta ou não volta? Na verdade, algumas mulheres, considerando essa gestação, elas têm realmente um retorno ao formato anterior que é mais fácil do que em outras. Isso depende de genética, de fatores raciais, depende também da quantidade de gestações, enfim, do trauma que aquilo ali acabou gerando para os tecidos. Normalmente, pessoas mais magras, mais esbeltas, mais longilíneas, têm a tendência mesmo de ter uma recuperação um pouco melhor. Agora, isso não é uma regra, depende muito de cada caso, isso tem que ser avaliado individualmente. Quando se faz todo o descolamento do abdômen, o umbigo sai do lugar. Eu já vi umbigos horrorosos depois desse tipo de cirurgia plástica. Essa deve ser uma preocupação da paciente, porque acaba que você reconhece uma cirurgia plástica através do umbigo. Como é que você reposiciona esse umbigo e o que pode ser feito para que ele fique melhor do que era? A maioria dos umbigos a gente consegue, através dessa plástica, modelar realmente e fazer um umbigo. Isso é uma queixa muito comum das pacientes, principalmente quando o umbigo sofre um alargamento muito grande. Então, ou uma hérnia, né, também. Ou uma herniação. Quando existe uma herniação muito importante, às vezes a gente precisa fazer uma reconstrução mesmo desse umbigo. Mas a maioria dos pacientes, a gente consegue preservar o umbigo e quando a gente desce o retalho, retira o excesso de pele, a gente exterioriza ele, mas já fazendo uma fixação desse umbigo na aponeurose, que é a parte mais profunda da parede abdominal. E aí, nessa fixação, você acaba moldando esse umbigo para que ele fique compatível com a estrutura corpórea do paciente, nem muito pequeno, nem muito grande, e preferencialmente com as cicatrizes escondidas dentro dele, que é o que, na verdade, o umbigo é. O umbigo é uma cicatriz, né, um resquício. É uma cicatriz do corte do cordão. Próprio cordão umbilical, que fica na parte interna. Então, esse é o objetivo principal. E cirurgia plástica, você comentou que, na verdade, o umbigo é o que fica, é o que a gente vê. E na verdade, o umbigo e a questão das cicatrizes, além do formato que se deixa depois da cirurgia, é a preocupação principal dos pacientes e é a preocupação do cirurgião plástico também. Para ficar com aquela barriguinha perfeita, tem que ter um umbigo bonitinho. Tem que ter um umbigo bonito, com certeza. Outra coisa também que eu já reparei em algumas mulheres é que elas ficam tão chapadas que chegam até a ter um aspecto artificial. Existe um limiar aí, um limite até onde vocês podem ir para deixar o abdômen o mais natural possível? Existe. O que é que faz ficar tão chapado assim, ou um abdômen arrumadinho, assim, que tem até uma camadinha de gordura, que é importante também? Talvez esse seja um diferencial entre os cirurgiões plásticos, realmente. O abdômen, e quando a gente associa a lipoaspiração, o risco de haver esse aplanamento do abdômen é maior ainda, mas o abdômen ele tem que ser pensado de uma maneira natural. Você tem que devolver os contornos, e o contorno abdominal, ele é feito de depressões e abaulamentos. Então, existem descrições e definições na cirurgia plástica de que o abdômen ideal ele teria o formato de uma lira.
Quer dizer, ele tem algumas projeções, existe uma depressão mediana, existe uma depressão na altura das fossas ilíacas, e existem algumas saliências também que têm que ser preservadas para que você tenha um resultado natural. Isso daí vai muito da sensibilidade do cirurgião em saber identificar o corpo da paciente e a melhor maneira de restabelecer essa harmonia que existe e a beleza que existe do abdômen de uma maneira natural e não esse abdômen sem graça e às vezes, por vezes, com irregularidades que a gente vê. Acaba observando. Isso normalmente acontece quando profissionais destreinados acabam se habilitando a fazer cirurgia plástica. Infelizmente, hoje a gente vê isso de uma maneira bastante frequente, e essa é uma preocupação contínua da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, de que o paciente se conscientize de que ele deve procurar realmente um profissional que teve o treinamento adequado e que está capacitado para desenvolver todos esses procedimentos que são atribuídos à especialidade. Mesmo porque essa é uma região que realmente necessita de um certo talento do cirurgião. Não pode ser uma pessoa qualquer mesmo, não. Para ser um cirurgião plástico, é preciso fazer a residência em cirurgia plástica, não é, doutor? Ou é possível apenas se formar em medicina, em cirurgia geral e de repente sair operando na cirurgia plástica? Do ponto de vista legal, o médico, ele tem, uma vez formado, ele tem direito a exercer todas as áreas da medicina. Mas cada vez mais existe uma preocupação nesse sentido de realmente estar deixando os profissionais mais especializados tratarem daquela área que eles realmente entendem, né? Então não é que não pode o médico fazer o procedimento. Poder pode, mas não é o ideal. O ideal é que haja realmente um treinamento e aí a perícia adequada para estar... Então é importante, ao escolher o seu profissional, dar uma olhada no currículo da pessoa, ver se ele fez a especialização em cirurgia plástica, porque isso aí pode te dar uma garantia de resultado. E o próprio site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem a divulgação dos profissionais que fazem parte. E esses profissionais, eles realmente estão habilitados para estar desenvolvendo especialidade. Então, daqui a pouco a gente volta para falar se é possível associar à abdominoplastia outro tipo de cirurgia. Vamos falar um pouquinho mais sobre as cicatrizes, como que elas podem ficar escondidas, o tratamento próprio da cicatriz para que ela fique cada vez mais imperceptível, enfim. Daqui a pouco voltamos com o Dr. Gustavo Andrade Gimenez, falando sobre plástica de abdômen. Até já. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Agora você vai ver um hospital como você nunca viu. Conforto e requinte como você nunca viu. Tecnologia e segurança como você nunca viu. Equipes médicas e estéticas como você nunca viu. Unique. Agora você pode ver. Hospital Unique. Conceito máximo em hospital. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. Estamos de volta falando sobre a beleza do abdômen. Nós estamos conversando com o cirurgião plástico Gustavo Andrade Gimenez. Ele é do corpo clínico do Hospital Unique, um dos nossos patrocinadores. Também são patrocinadores do programa Boa Vida, o Laboratório Núcleo
e o CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia. Doutor Gustavo, é possível ali fazer a retirada de tecido, de pele do abdômen, só no tamanhozinho da cesariana, ou seja, o que é a mini abdominoplastia? Existem vários tipos de abdominoplastia, na verdade. Desde o que a gente chama de mini abdômen, onde existe um excesso de flacidez de pele nessa parte inferior, abaixo do umbigo, e aí sim esse fuso de pele, numa extensão mais limitada, pode ser retirado. E existe a partir daí uma progressão, dependendo da situação do paciente, em que a gente vai ampliando a extensão da cirurgia. O passo seguinte a esse mini abdômen, que seria só uma retirada da pele, seria também já um descolamento para tratamento daquela musculatura, como a gente comentou anteriormente, que a gente chama de mini abdômen ampliado, e aí é possível restabelecer a firmeza muscular com uma cicatriz pequena. Mas isso, para que fique bem claro, para pacientes que não têm um excesso tão significativo nessa parte inferior do abdômen. Uma pessoa que tenha feito a cirurgia de obesidade, por exemplo, que tenha perdido 50 quilos ou mais um pouquinho, essa cirurgia de abdômen resolve? Ela melhora muito o aspecto. Para esses pacientes que tiveram uma grande perda ponderal, seja através de dieta, atividade física, mas que o organismo ele não voltou ao que era antes, e para pacientes que também fazem a redução de estômago e têm essas perdas significativas, a gente percebe uma flacidez muito grande, um excesso muito grande de pele, que nem sempre é só nesse sentido horizontal, acaba sendo no sentido horizontal e vertical. E por vezes a gente precisa, além dessa incisão que é feita baixa, que se inicia ao nível da cicatriz cesariana e se estende lateralmente, a gente precisa fazer uma cicatriz vertical para complementar esse formato que a gente vai E como é que você vai resolver o problema de excesso de pele nas costas? O excesso de pele nas costas, ele pode ser abordado de várias maneiras. A pele das costas ela é um pouco mais grossa, mais espessa. E nós conseguimos bons resultados com a lipoaspiração, em termos inclusive de tratar a gordura e proporcionar uma estimulação para que haja a retração da pele e melhora significativa do contorno do dorso. Mas alguns casos, e nesses casos onde existe um emagrecimento muito importante, às vezes a gente tem que fazer incisões e uma coisa que a gente precisa deixar claro para o paciente que tem essas perdas grandes é que ele vai acabar de uma maneira ou outra substituindo esse contorno corporal dele às custas de cicatrizes extensas, por vezes. Mas são cicatrizes que podem ser trabalhadas, não é, doutor? Como é que a gente pode amenizar a aparência da cicatriz? A cicatriz ela é muito individual, ela tem vários fatores que influenciam, fatores hormonais, localização da cicatriz, cor da pele, enfim. Então, depende muito, obviamente que depende da técnica de quem está executando, mas depende muito do paciente também e de como que o organismo dele vai se comportar. Então, se você tem uma cicatriz que eventualmente fica hipertrófica, a primeira coisa importante a ser dita é que o paciente precisa realmente ser paciente nessa hora. A cicatriz ela passa por uma evolução e mesmo uma cicatriz que tem um espessamento, tem às vezes uma elevação, a partir de 1 ano, principalmente, de 1 ano até 2 anos, que é o período de remodelação de uma cicatriz, essa cicatriz ainda pode adquirir uma característica boa. Agora, eventualmente, se esse não é o caso, se a cicatriz se estabeleceu, ela acabou sofrendo alargamento e é um incômodo para o paciente, seguramente é um incômodo para o cirurgião também, existe sempre a possibilidade de fazer um retoque dessa cicatriz e aí o retoque tem uma chance maior de deixar ela com um aspecto melhor. Muitas vezes a gente, aliás, quase todas as vezes, se não todas as vezes, quando uma mulher se submete a essa cirurgia de abdômen, no pós-operatório ela está curvada, eu imagino por conta ali do incômodo de levantar. Esse alargamento da cicatriz pode acontecer caso ela fique com uma postura ereta quando o corpo pede para ela se curvar?
A evolução da cicatriz ela é multifatorial, na verdade. Mas é óbvio que toda tensão que se faz sobre uma cicatriz é interpretada pelo organismo como uma necessidade de fazer uma cicatriz mais forte. E isso acaba gerando uma proliferação de colágeno que reflete numa cicatriz hipertrófica, né? Não é somente esse estiramento, essa tensão que ocasiona uma cicatriz grande, mais larga, mas seguramente existe um percentual de responsabilidade nessa então tensão. é melhor ficar curvadinha mesmo. O objetivo do encurvamento é que o paciente, aos poucos, gradualmente, vá acostumando o corpo dele e o novo formato às atividades que ele vai desempenhar. Né? Pós-operatório é sofrido, né, doutor? Não é doloroso, não é não? Isso a gente tem a impressão que a mulher está sempre com dor no pós-operatório. Hoje em dia a gente tem condições com as medicações disponíveis no mercado, de dar um pós-operatório bastante tranquilo também para o paciente. Existem pacientes que têm uma recuperação muito rápida e existem casos em que existe uma sensibilidade dolorosa mais importante e aí a gente tem que, com cautela também, ir orientando o paciente para que ele entenda de que os primeiros dias são os piores, mas o benefício que fica depois vale a pena. O que o Iris fala? O estrago é grande, os benefícios... Não, como é que é? Os incômodos são grandes, mas os benefícios ficam, né? É pior ter barriga, muito pior. Doutor, pode ser associado uma outra cirurgia com a cirurgia de abdômen? Pode ser feita associação, desde que com uma avaliação pré-operatória adequada, um paciente que tem condições de um procedimento maior, e isso é o cirurgião mesmo que vai ter condições de estar julgando. O paciente normalmente passa por uma avaliação cardiológica pré-operatória também, com uma avaliação pré-anestésica, e com todos esses profissionais avaliando, vai se estimar a possibilidade de repente, estender um pouco o tempo cirúrgico com associação de procedimentos. Exatamente, porque a anestesia da cirurgia de abdômen é de quanto tempo tem esse procedimento? Dura esse procedimento? A cirurgia do abdômen, ela dura quando se fala em dermolipectomia abdominal, que é só a retirada da pele e o tratamento... Não, dá uma geral no abdômen. Quando se associa a lipoaspiração, e essa é a tendência, ainda que só na parte abdominal anterior e lateral, normalmente dura em torno de 3 horas o procedimento, que não é o tempo que o paciente fica no centro cirúrgico, que acaba sendo um tempo bem maior, até prepará-lo adequadamente, mas gira mais ou menos em torno disso. Mas se por acaso a pessoa quiser fazer a mama junto, pode? É possível. E aí a anestesia vai ter o dobro de duração? Vai ter que ter o dobro de duração? Isso não é perigoso? Existe uma preocupação também de se definir cada vez mais limites de segurança. Porque é óbvio que o paciente ele tem que sair melhor do que ele entrou. Com certeza. Né? Então, a associação de cirurgias é uma coisa ainda muito discutida e, se bem indicada, ela é possível e benéfica para o paciente. O que não pode haver são exageros. De repente, pacientes sem condições de um procedimento mais longo, fazendo lipoaspiração, fazendo abdominoplastia, fazendo mamoplastia, fazendo face, e aí quando você agride o organismo dessa maneira, não somente pela duração do tempo cirúrgico, mas pela agressão que se causa quando se atua em várias áreas do corpo. Você viu sim, aquelas mulheres que estavam fazendo cirurgia plástica no Paraguai? Eu no Paraguai fazia cirurgia do pé à cabeça e abandonada depois. É impressionante a quantidade de pacientes que realmente chegam alarmados no consultório e preocupados e questionando. E é por isso que eu acho que esses esclarecimentos que a gente faz, eles são importantíssimos. A gente vê várias situações irregulares na reportagem que foi exibida. O principal é a gente tentar realmente fazer as coisas com seriedade, com profissionalismo, alertando o paciente dos riscos. O paciente precisa saber aonde ele está pisando. E aí, dentro desse entendimento, vai se chegar a um senso comum do que é melhor para cada pessoa. Para a gente terminar e não deixar ali um problema que se vê muito nos homens, principalmente se ele tem a estrutura do quadril e das coxas largas, ali na região do pneuzinho, um homem, às vezes, quadrado. Sim. Né?
Você vê até pôr uma camisa, você vê que ele está andando ali, está até mexendo ali. O que pode ser feito para dar um contorno melhor para esse tipo de problema nos homens? A lipoaspiração, ela tem Mas mesmo que ele tenha uma caixa, uma estrutura larga? A estrutura masculina, ela é mais óssea e muscular do que propriamente de gordura. Existe o acúmulo de gordura nessas áreas específicas, que normalmente estão localizadas nos flancos mesmo. E para tratamento dessa região, a lipoaspiração consegue promover uma retificação. O corpo do homem, ele é naturalmente mais quadrado mesmo, e a gente acaba não podendo nem forçar muito essa área do ponto de vista cirúrgico, porque a gente acaba fazendo um acinturamento que é desagradável, acaba feminilizando um pouco o corpo. Então, mas pode ser melhorado? Pode ser melhorado, seguramente. E só para terminar, bons resultados. A partir de que idade o adolescente pode ser submetido a essa cirurgia? Isso é muito variável, não existe uma idade padrão, a partir de tal idade é possível. Isso vai depender também do entendimento dessa pessoa, da situação física dessa pessoa e clínica mais até do que isso, e aí junto com os pais ou os responsáveis, no caso de menores de idade, vai se tentar chegar a um senso comum. Ok, eu quero agradecer a sua participação, adorei, esteja de volta sempre que quiser. Eu que agradeço, boa noite a todos. Obrigada, doutor. Daqui a pouco recebemos o doutor Kleber Finotti, ele é otorrinolaringologista e vem falar sobre rinocinusite. Até já. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Agora você vai ver um hospital como você nunca viu. Conforto e requinte como você nunca viu. Tecnologia e segurança como você nunca viu. Equipes médicas e estéticas como você nunca viu. Unique. Agora você pode ver. Hospital Unique. Conceito máximo em hospital. O programa Boa Vida está de volta e agora nós preparamos um tema que pode ser muito interessante, muito importante, que você tenha algumas informações. Muita gente tem problemas aqui de inflamação nos seios da face, aqui nessas estruturas nasais. Por isso nós chamamos o Dr. Kleber Finotti. Boa noite, doutor. Boa noite. Prazer tê-lo aqui. Porque o Dr. Kleber vai nos explicar o que é a rinocinusite, o que pode ser feito para você ter um tratamento decente e não deixar que isso se cronifique, que você sofra um bom tempo da sua vida, sendo que não há necessidade. Tá certo, doutor? Certo. O que é a rinocinusite? Rinocinusite é um processo inflamatório infeccioso dos seios paranasais, mas tem uma relação direta com a cavidade nasal. Então não existe sinusite se não estiver a porta de entrada pela cavidade nasal. E me explica aqui uma coisa. Você falou que é uma inflamação, uma infecção. Uma infecção. Provocada por vírus, bactérias, fungos, todo tipo de micro-organismo. Biológico, sim. Existem as sinusites físicas, com os traumas que existem, e existem as sinusites químicas, que são inalação de produtos tóxicos. Essas sinusites das estruturas seriam a própria anatomia da pessoa que propicia o acúmulo de secreção no nariz?
Não, o que a gente poderia voltar um pouquinho para entender o que é o nariz. Vamos falar um Por pouquinho da exemplo, anatomia do nariz. No nariz nós temos basicamente duas estruturas. Dividindo uma cavidade nasal da outra, existe o septo. O septo nasal é uma estrutura que divide a cavidade direita da esquerda. Em cada cavidade existem 3 cornetos. Corneto superior, médio e inferior. E todos os seios paranasais drenam para a cavidade nasal. Lembrando que nós temos os frontais, que estão na parte superior, os etimoidais anteriores e posteriores, maxilares e o seio esfenoidal que fica na base do cérebro. Todos drenam para a cavidade nasal. Então, sinusite é uma contaminação de um ou mais seios, uma bactéria que entrou e gerou um processo inflamatório infeccioso. Uma pessoa que tenha uma respiração nasal difícil, ele tem mais propensão a ter sinusite? Sim, a partir do momento, por exemplo, que a pessoa tem um desvio de septo. Que, na verdade, quase todo mundo tem. A maioria da população tem, mas uma grande porcentagem não tem sintomatologia de obstrução nasal, dependendo da localização. Por exemplo, só um parêntese. Por eu trabalhar em televisão, eu sei qual que é o meu perfil melhor. Então, esse aqui é melhor do que esse. Quando eu olho esse aqui no espelho, eu vejo que ele é um perfil diferente desse aqui. Então, eu tenho um desvio. Não. Ele não é certinho de um lado, não tem a mesma simetria. Não, o nariz se divide entre a parte interna e externa. A parte externa é a pirâmide nasal, que não tem nada a ver com o septo. O septo é a parte interna, a pirâmide nasal é a parte externa. E o que é o desvio de septo, então? O desvio de septo é a parte interna, que é o septo que está torto, para um lado ou para o outro. Nasceu torto ou a pessoa, quando leva um trauma, alguma coisa, pode também? Não, geralmente os desvios de septo são herdados, né, dos pais, dos avós. Outras estruturas que também têm um aumento de tamanho, como os cornetos. Por que algumas pessoas têm cornetos grandes que o ar mal passa pelo nariz? A maioria da hipertrofia de corneto é decorrência de uma coisa que está acontecendo mundialmente, aumento da rinite alérgica, justamente pela poluição ambiental. Agora, existem outros fatores que podem dar hipertrofia de corneto. Por exemplo, nós estamos num estado em que nós temos muitas doenças de fazendas, que são as leishmanioses, plastomicoses, tuberculose, hanseníase. Então, Goiás é um estado que tem várias doenças infecto-contagiosas. E o que tem a ver com o corneto? Esse processo inflamatório pode acontecer dentro da cavidade nasal e dar hipertrofia de corneto. Você falou em rinite, qual que é a diferença entre rinite e rinocinusite? A rinite é um processo alérgico e a rinocinusite é um processo inflamatório infeccioso. Bactérias, ou vírus, ou fungos. E como é que a gente pode saber que está tendo um ou outro? Por exemplo, a rinocinusite também você tem uma água que desce no nariz, não tem? Uma coriza. Uma coriza. A gente tem que lembrar o seguinte, 90% dos casos de sinusites começou primariamente com uma infecção viral comum, uma gripe, resfriado normal. Sendo que 0,5% a 2% que desenvolve sinusite. Por quê? Características individuais do indivíduo. Características anatômicas, em relação aos seios, a abertura de seios, e mesmo o fator imunológico. Eu sei. A pessoa pode ter uma gripe e desenvolver uma sinusite, como a pessoa pode ter uma mesma gripe pelo mesmo vírus e não desenvolver. Mas o que faz a pessoa desenvolver a sinusite? Característica pessoal. Sempre assim. Anatômicas, imunológicas. Qual é um indicativo que ela tem de que ela precisa de tratamento? Bom, a maioria das sinusites passam às vezes desapercebidas, mas a gente caracteriza como sinusite, uma rinocinusite, quando a pessoa apresenta acima de 10 dias um quadro de obstrução nasal, bastante secreção amarelada em um ou na outra cavidade nasal, perda de olfato, dor facial, e lembrando que a maioria da população chega no consultório falando que tem sinusite. Não, doutor, eu tenho sinusite. E você vai investigar e a maioria não tem. Por quê? O que acontece? A população acredita que qualquer obstrução nasal ou que qualquer dor de cabeça é sinusite. Mas a sinusite leva a dor de cabeça e uma dor, assim, quando a pessoa aperta, parece que dói tudo aqui, não é? Sim, se pegar o seio maxilar, sim, porque fica justamente nessa região. Agora, precisa tirar da população essa história de que sinusite não tem cura. A questão é fazer diagnóstico. Foi feito o diagnóstico, existe tratamento. A maioria dos tratamentos são clínicos, com antibióticos. E hoje, com esses endoscópios, com essa tecnologia de consultório que vocês têm dentro do consultório,
É possível fazer um diagnóstico ali na mesma consulta, não é, doutor? Sim, com certeza. A partir do momento que você passa uma fibra ótica flexível ou rígida, se necessário, você consegue fazer o diagnóstico de sinusite. E tem uma câmerazinha lá no finzinho dessa fibra ótica que consegue visualizar toda a estrutura interna. Toda a cavidade nasal. Até por dentro mesmo, né? E não dói para passar esse Não, porque a gente usa um preparado anestésico com vasoconstrictores para que não incomode o paciente. É possível evitar a sinusite? Evitar? Por exemplo, uma pessoa que consegue ali perceber que está começando a haver um princípio de uma obstrução, um princípio de incômodo, se ela faz uma lavagem nasal frequente, com eficiência, ela consegue diminuir o acúmulo de líquido e até evitar? Sim, a partir do momento, por exemplo, que a pessoa está gripada ou resfriada e usar bastante soro fisiológico para realmente lavar a cavidade nasal, existe a possibilidade de não ter a contaminação do seio. Soro fisiológico, Soro esse que a gente compra em farmácia. Agora, tem uma solução salina também que pode ser feita em casa, pode ser preparada pela própria pessoa. Sim, essa solução normal de um pouco de sal com água, normal. Água filtrada. Filtrada. Sal deve ser marinho ou sal grosso? Tanto faz. Tanto faz, tipo Tanto assim, faz. uma colherzinha de chá? Isso. Eu tenho uma receitinha aqui, bicarbonato de sódio, uma colher de chá rasa. Também ajuda? Bicarbonato de sódio não, só o sal mesmo. Uhum. A questão do soro fisiológico é a questão da aplicação. Por exemplo, aqueles sprays nasais que joga só um ligeiro vaporzinho, aquilo não adianta. Não adianta. O certo mesmo é um conta-gota cheio em cada narina, ou existem medicações mais recentes, que é como se fosse um spray. Nossa, e é maravilhoso. É um spray, gente, mas lava, que é uma beleza. O Matheus, meu filho, tem esse problema de vez em quando ele tem essas obstruções. É um nome comercial, não vou falar aqui, não, porque eu não vou. Mas em um spray consegue fazer uma lavagem Bastante, excelente. porque ele tem pressão, né? Ele joga com pressão. Através da pressão. Qual é a diferença entre uma solução salina e uma solução hipertônica? As soluções salinas normalmente são 0,9%. E a hipersaturada Que é é de 3%. O soro fisiológico normal. Soro fisiológico normal. A 3% ela arde um pouco no início, mas ela tem uma capacidade de limpeza maior. Ok, a gente vai para um pequeno intervalo. Daqui a pouco nós vamos falar quais são os exames que devem ser feitos no diagnóstico da rinocinusite. E aí sim nós vamos entrar no tratamento, porque o tratamento evita que a doença se torne crônica, não é, doutor? Sim. Ok, daqui a pouco a gente volta. Até já. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. Agora você vai ver um hospital como você nunca viu. Conforto e requinte como você nunca viu. Tecnologia e segurança como você nunca viu. Equipes médicas e estéticas como você nunca viu. Unique. Agora você pode ver. Hospital Unique. Conceito máximo em hospital. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. O programa Boa Vida está de volta. Ele é patrocinado pelo Hospital Unique, Laboratório Núcleo e CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia. Nós conversamos agora com o otorrinolaringologista Kleber Finotti.
O assunto é rinocinusite. Quantas pessoas têm esse problema? É uma incidência muito grande, mas que pode encontrar alívio no consultório. Chegou a hora da gente falar exatamente o seguinte, doutor. A pessoa está com sintomas de sinusite, chegou no consultório. Como é o exame de diagnóstico do problema? Primeiramente, uma história muito bem colhida, perguntando para o paciente as queixas que ele está relatando. Por exemplo, obstrução nasal, presença de secreção anterior ou posterior, dor facial, desconforto, febre. Bom, a partir do momento que a gente suspeita de sinusite, dentro do consultório, nós podemos fazer uma videonasoscopia. Videonasoscopia. Nasoscopia. Que é esse endoscópio que Isso. você consegue filmar por dentro, as estruturas internas. É uma fibra flexível, bastante fina, que não incomoda. A gente passa dentro da cavidade nasal e chega justamente na transição do nariz para a garganta, que é chamado cavo. Se existir secreção amarelada, grossa, supostamente seria uma sinusite. Agora, existe dúvida? Poderíamos pedir um raio-x simples dos seios da face, que não é o ideal. É só um exame complementar. É um exame complementar. Agora, ultimamente as clínicas radiológicas têm melhorado muito a qualidade desse tipo de exame. E dá para a gente ter uma ideia se tem ou não tem a princípio. Se existe dúvida, a gente pede realmente uma tomografia computadorizada, que aí fecharia o diagnóstico, porque é um exame muito bem feito e dá todas as características anatômicas e se existe ou não se existe sinusite. Bem, quando a rinocinusite é provocada por bactérias, os medicamentos funcionam, mas quando é provocada por vírus, os vírus não têm um ciclo que eles têm que cumprir, então eles não dependem de nenhum medicamento para serem combatidos? Não, toda infecção por vírus, quem combate é o organismo. Exatamente. Qual a diferença? Aí tem que esperar o ciclo. O ciclo normal, de 3, 4 dias ou até uma semana. Então, uma pessoa que tenha uma contaminação das estruturas nasais por vírus, esse problema não se cronifica. Não, o que pode acontecer é, primeiramente, ela ter uma infecção por vírus, acontecer de aparecer uma bactéria oportunista e contaminar o seio e gerar sinusite. Por isso que a gente não se toca no assunto de sinusite antes de 10 dias do quadro. Ah, então de todo jeito tem que esperar. Esperar, porque com 4, 5 dias, 6, 7 dias, o processo virótico acabou. Se persistir com a persistência de secreção amarelada, dor na face, desconforto, se começa a se suspeitar de realmente ser uma sinusite bacteriana. E aí entra-se com antibiótico? Feito o diagnóstico, sim. Antibiótico, e como é que é a ação dos antibióticos? Existem vários tipos de antibióticos, à base de penicilina, à base de quinolonas e outros, de acordo com o perfil do paciente. Porque como tem vários tipos de bactérias e de pacientes, a gente tem que fazer a relação entre custo-benefício, que o paciente pode comprar dentro da possibilidade dele. Existem várias opções de antibióticos. Esses antibióticos agora, eles são antibióticos modernos e eles conseguem não baixar a imunologia da pessoa, né? Então, eles atuam só ali na localização ali das áreas afetadas e pronto. Sim. Eu estou vendo que tem vários, né? Vários antibióticos. Olha várias só, opções. tem antibiótico para paciente alérgico, para rinocinusite crônica, para cada caso um medicamento Existe uma diferente. suspeita do tipo de bactéria que você está acreditando que seria. E quando a necessidade da cirurgia? Bom, o paciente foi feito diagnóstico de sinusite, ele tratou, usou um antibiótico, passou 2 meses, por exemplo, ele apareceu de novo com o mesmo quadro. Você muda o antibiótico para um antibiótico mais específico. Aparece 3 vezes, aparece 4 vezes, se suspeita de ser sinusite crônica. Bom, por que sinusite crônica? A partir do momento que os seios drenam para a cavidade nasal, se o antibiótico está entrando e não está conseguindo resolver o problema, é porque deve ter realmente alguma coisa obstruindo a saída desse seio. Então, nesse caso, é indicada a cirurgia, que consiste na entrada desse seio e limpá-lo. E a cirurgia é por via endoscópica Por via também? endoscópica nasal. E aí você consegue chegar na estrutura que está provocando esse acúmulo de secreção? Isso. Geralmente existe uma relação importante de polipose nasal. Polipose nasal
é como se fosse uma variação da sinusite crônica. Aquele processo inflamatório infeccioso, entre aspas, ele irrita essa mucosa. E o que acontece? Desenvolve o pólipo, que se a gente fosse falar vulgarmente, seria como se fosse uma carne de peixe, né? O aspecto. Que ele obstrui a saída do seio, é necessário retirar o pólipo para limpar o seio. Qual que é a função do nariz? Por que é tão importante a pessoa respirar pelo nariz? O nariz tem uma finalidade básica, que é filtrar, aquecer e umidificar. Porque o pulmão precisa receber esse ar limpo, seco e úmido. Quando a pessoa respira, faz a respiração bucal, esse ar, ele entra contaminado? Entre aspas, sim, ele está entrando contaminado, frio e sujo. Além de alterações que existem por respirar de boca aberta. Uma pessoa que ronca, ela pode acreditar que ali a sua estrutura ali tem alguma coisa impedindo a passagem do ar e há necessidade. Esse é o indicativo de que ela precisa procurar um otorrino. Sim, porque ronco, a gente pode pensar no ronco como uma entidade única, mas não. Existe a complicação do ronco, que é a apneia do sono. A questão da apneia são paradas respiratórias que o paciente tem dormindo e que isso acarreta alterações no cérebro e no coração. Os dois estão sabendo de tudo. E acontece algumas vezes do paciente sobrecarregar o coração e o cérebro e ter um derrame, ter perdeu um infarto, a oxigenação ali, não é bom. Claro. Doutor, por que antigamente, no meu tempo, qualquer probleminha nas amígdalas, elas eram retiradas e hoje, mesmo que a criança tenha ali inflamações recorrentes de amígdala, elas são preservadas? Existem critérios para retirada de amígdala. Por exemplo, a partir do momento que um adulto ou uma criança tem mais do que 3 ou 4 infecções ao ano, pode-se pensar em realmente retirar essa amígdala. Existem pacientes que têm a amígdala muito grande, num grau extremo, que impede a passagem do alimento na alimentação. Nossa, mas existe uma amígdala tão grande assim? São duas, né? São duas, uma diferente para a outra. Agora, acontece alguns pacientes que têm indicação pelo tamanho. E existe a indicação maior, que existe mais em adulto que em criança, quando o paciente tem uma amígdala toda esburacada e o que acontece? Acaba acumulando alimento e esse alimento ele sofre um processo de fermentação e gera o cásium, que nada mais é do que um alimento retido e dá muito mau hálito. Nossa, que horror. Então o mau hálito de repente pode ter como causa isso. É comum ou não? Bastante frequente. É mesmo. Às vezes a pessoa acha que o mau hálito é só por conta dos dentes, mas muitas vezes não, né? 90% dos casos de mau hálito estão na boca. Cárie, gengivite, tártaro, a hipertrofia com cásium. E as pessoas pensam também, não, estou com mau hálito, problema de estômago. Crendice popular. Algumas pessoas também têm problemas de sinusite por conta dos fungos, que são de difícil tratamento. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Não, mas a sinusite fúngica, ela é uma sinusite não tão frequente. Agora, é um diagnóstico um pouco mais difícil. O aspecto na tomografia, ele induz bastante, como se fosse um aspecto, como se tivesse um objeto metálico dentro do seio. Já é um indício de que seria uma sinusite fúngica. Mas a partir do momento, por exemplo, que a pessoa suspeita, a gente entra com antifúngicos orais e às vezes até é necessário internar o paciente para usar medicação injetável. Não é tão frequente. A gente pensaria mais em sinusite fúngica em pacientes imunocomprometidos, AIDS, diabéticos e outras doenças. Uma sinusite crônica, ela pode acarretar um problema maior para as pessoas? Sim, existem as complicações em decorrência de sinusite. Lembrar, né, que o seio etimoidal ele está ao lado do olho e pode acontecer de complicações oculares, que tipo são os contaminação? abscessos. Sim, existe uma pequena lâmina entre o seio etimoidal com a parede do olho. Pode ocorrer uma contaminação e acontecer as celulites, os abscessos orbitários. E quando o paciente tem uma complicação maior, ele pode ter uma complicação, principalmente do seio frontal, para a parte cerebral, que seria os abscessos, meningite, né, e outras complicações neurológicas. Olha só, então, para eu entender melhor, antes da gente terminar, a membrana de divisão entre os seios da face, a ligação entre ouvido, nariz e cérebro é uma membrana fina e que pode ser ultrapassada, ou seja, essa membrana pode ser rompida por uma inflamação mais agressiva? Sim,
Com certeza. O ouvido tem uma relação direta com o cérebro e, geralmente, o seio frontal, o seio esfenoidal e o seio etimoidal, ele tem uma relação de proximidade muito importante. E aí é que pode ocorrer a meningite. Sim. Então, assim, mães com filhos que têm otites, com frequência, crianças que nadam e têm inflamação do ouvido e não dão a devida importância, elas, de repente, estão expondo esses filhos a um risco maior? A questão de natação, você teria uma otite externa, que seria no conduto auditivo externo. A questão de infecção em termos de meningite seria no ouvido médio, que já teria relação com a adenoide, a tuba auditiva e o ouvido médio. Tá certo, nós conversamos com o Dr. Kleber Finotti, otorrinolaringologista. Obrigada pela sua entrevista, foi muito informativa. Obrigado. Então, a próxima semana, conto com você de volta às 8 horas aqui na Brasil Central. Até lá, tchau. Te quiero, to say that I long for your kisses nevermore, tus besos